Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja muito bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Que bom ter você aqui. Se esse é o seu primeiro contato com essa série, eu quero te dizer algo importante. Você não chegou aqui por acaso. Nós estamos no terceiro módulo do curso Quando a Fé Encontra a Dor. Um módulo muito especial, onde estamos tratando de 3 áreas que tocam profundamente a alma. Primeira aula, nós estudamos sobre o medo. A segunda aula, sobre a ansiedade. E hoje, na terceira aula desse terceiro módulo, nós iremos estudar sobre insegurança, o medo de não ser suficiente. E eu quero te lembrar que todas essas aulas estão organizadas em uma playlist aqui no canal, para que você possa assistir no seu tempo, com calma, e permitir que Deus trabalhe em cada área do seu coração. Se possível, eu te encorajo a não assistir apenas uma aula isolada, mas caminhar por todo esse módulo, porque cada uma delas é como uma parte de um processo de cura. E hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo: a insegurança, o medo de não ser suficiente. Talvez você já tenha sentido isso, talvez você esteja vivendo isso agora. Mas hoje, a verdade de Deus vai encontrar esse lugar dentro de você. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Esta expressão nós encontramos no livro de Salmos 139 e o versículo 14. Olha como ele é profundo. Eu te louvo porque me formaste de modo especial e admirável. A insegurança, ela não grita, ela sussurra todos os dias, dizendo: você não é bom o bastante, você não dá conta, você sempre falha. Talvez você já tenha ouvido essas vozes hoje, mas essa aula existe por um motivo: confrontar essas mentiras com a verdade de Deus. E o que é insegurança? A insegurança é o medo constante de não ser suficiente. Ela pode nascer de experiências profundas, como exemplo, rejeição, críticas constantes, comparações, fracassos, abandono. Mas a insegurança não define quem você é. Ela revela feridas que precisam de cuidado. Deus não olha para você com condenação. Ele olha com compaixão. Encontramos a insegurança na Bíblia? Sim, a insegurança, ela está na Bíblia, porque a Bíblia não esconde isso.
Grandes homens de Deus também se sentiram incapazes. Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó? Gideão declarou: minha família é a mais pobre. Mesmo assim, Deus não descartou nenhum deles. Deus o chamou apesar da insegurança. Guarde isso no seu coração. Deus não escolhe com base na sua autoconfiança. Ele escolhe com base na graça dele. A comparação é um dos maiores combustíveis da insegurança. Por quê? Ela rouba a alegria, distorce a identidade, enfraquece a fé, adoece a autoestima. A palavra de Deus nos orienta. Cada um examine o seu próprio proceder. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Você não foi chamado para ser outra pessoa. Você foi chamado para ser quem Deus formou. A autoestima bíblica, esse que é um ponto central do estudo desta aula. Seu valor não nasce do seu desempenho. Sua identidade não depende da aprovação dos outros. Sua suficiência, ela vem de Deus. Porque ele diz: a minha graça te basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Essa verdade restaura sua dignidade, cura comparações, remove a culpa tóxica e glorifica a Deus. Preste atenção nisso. Talvez você esteja cansado, não fisicamente, mas por dentro. Cansado de tentar agradar, cansado de se esforçar, cansado de fazer tudo por pessoas que simplesmente não reconhecem. E, no fundo, o que mais dói não é o cansaço. É a sensação de que nunca é suficiente. Você faz mais do que devia fazer. Se entrega mais do que devia se entregar. Se cala mais do que devia se calar. Se anula mais do que devia se anular. E ainda assim, para algumas pessoas, parece que nunca é o bastante. Mas eu preciso te dizer algo com muita clareza. Você não nasceu para viver em função da expectativa dos outros. Vou repetir isso, para que você guarde no seu coração. Você não nasceu para viver em função da expectativa dos outros. Você não foi criado para se diminuir, só para caber no que alguém espera de você. Isso não é amor. Isso é desgaste da alma. Deus nunca pediu que você deixasse de existir para ser aceito. Pelo contrário,
Deus te formou com valor antes mesmo de qualquer aprovação humana. Enquanto você tenta provar que é suficiente para as pessoas, Deus já declarou que você tem valor. A insegurança te faz viver correndo atrás de aceitação. Mas a graça de Deus te convida a descansar na identidade que Deus te deu. Escuta isso com o coração aberto. Você não precisa se esgotar para ser amado ou amada. Amor de verdade não exige que você viva no limite. Não exige que você se anule. Não exige que você se desgaste emocionalmente o tempo todo. Se, para ser valorizado, você precisa sempre dar mais do que pode, sempre dizer sim, mesmo quando está cansado, sempre se sacrificar ao extremo para manter a paz, então isso não é um relacionamento saudável. Isso é um ciclo de desgaste. Preste atenção nisso. Quando alguém só reconhece você quando você ultrapassa seus próprios limites, quando só te valoriza quando você se coloca em último lugar, quando só demonstra aprovação quando você vive para entender as expectativas delas, isso não é reconhecimento verdadeiro. Isso é dependência emocional. Por quê? Na prática, essa pessoa não está valorizando quem você é de verdade. Ela está valorizando o quanto você consegue se sacrificar por ela. E isso é perigoso. Porque, aos poucos, você começa a acreditar que só tem valor quando está se esgotando. Que só é amado quando está se anulando. Que só é suficiente quando deixa de cuidar de si. E isso vai te destruindo por dentro, em silêncio. Mas escute isso com muita clareza. Deus nunca chamou você para viver assim. O amor que vem de Deus não te consome, ele te sustenta. Ele não te esgota, ele te fortalece. Ele não te apaga, ele te restaura. Por isso, você precisa aprender algo essencial. Estabelecer limites não é falta de amor. É maturidade emocional. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. É responsabilidade com a vida que Deus te deu. Você não foi criado para viver se provando o tempo todo. Você já tem valor. Mesmo quando diz não, mesmo quando descansa, mesmo quando decide não se anular mais. E quem realmente te ama, vai aprender a te respeitar assim. Talvez hoje o que você mais precisa não é fazer mais do que deveria, é parar. Parar de se culpar, parar de se comparar, parar de tentar ser tudo para todos.
e começar aos poucos a voltar para si mesmo. Não por egoísmo, mas por cuidado. Porque uma alma ferida não consegue sustentar ninguém, nem a si mesma. Deus não te chamou para viver esgotado. Ele te chamou para viver sustentado pela graça. Então, hoje, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça estranho, dê um passo simples. Pare de tentar provar o seu valor e comece a viver a partir da verdade. Você não é insuficiente. Você só está tentando ser tudo para pessoas que nunca aprenderam a valorizar o que você já é. E Deus, Ele vê, Ele conhece, e Ele não mede você pela régua de ninguém. A insegurança não impede Deus de agir. O orgulho, sim. Quando você reconhece suas limitações, você abre espaço para a graça. Quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo os Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. Deus não espera a perfeição. Ele espera um coração disponível. Agora eu quero te convidar para algo muito importante. Se possível, anote ou reflita. Em que áreas da sua vida você se sente não suficiente? Quais vozes têm alimentado essa insegurança? O que Deus diz sobre você na palavra? Comece a substituir a mentira pela verdade, com calma, com graça, um passo de cada vez. Ore comigo agora, onde você está e como você está. Senhor, eu entrego a Ti as minhas inseguranças. Cura as feridas que me fazem duvidar do meu valor. Ensina-me a me enxergar à luz da Tua graça e a caminhar confiante em quem Tu és. Amém. Eu quero fazer um aviso importante agora. Este conteúdo tem como um propósito cuidar da alma e fortalecer a vida espiritual. Ele não substitui acompanhamento médico ou psicológico, mas caminha ao lado, trazendo direção à luz da palavra de Deus. Ao longo deste módulo, aprendemos que o medo é humano, a ansiedade pode ser cuidada, a insegurança não define quem somos. E, acima de tudo, nossa identidade está em Deus, não no nosso desempenho. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha falado direto com você. E se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Você não precisa viver tentando provar o seu valor.
Você não precisa se esgotar para ser aceito. Não precisa se diminuir para ser amado. Não precisa viver carregando o peso de expectativas que não foram colocadas por Deus. A sua identidade não está no quanto você faz, mas em quem Deus diz que você é. E mesmo que hoje você ainda se sinta inseguro, mesmo que ainda existam dúvidas dentro de você, Deus não está te rejeitando por isso. Ele está te chamando para mais perto dele, chamando você para descansar na graça, para reconstruir sua identidade e para viver sem peso de ter que ser suficiente o tempo todo. Então, a partir de hoje, vá com calma com você, se trate com mais graça e, principalmente, pare de acreditar nas mentiras que te diminuem e comece a caminhar na verdade que Deus já declarou sobre você. E se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos dessa série. Porque quando a fé encontra dor, Deus transforma, cura e restaura a nossa identidade. Fiquem todos com Deus e nos veremos no próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.